finalmente lançou o episódio do Gear 5 no anime de One Piece, e como eu já estava prevendo, ele veio muito mais completo do que no mangá. Então nesse vídeo eu vou mostrar a diferença absurda e explicar de onde vêm essas cenas extras, e já adiantando, o anime aumentou mais ainda a possibilidade de o Luffy ter Toon Force. Logo no início, é mostrado o Luffy revivendo com sua fruta, tendo uma apresentação bem mais completa do que no mangá, onde simplesmente mostra ele emanando o Haki do Rei. No anime, mostra o Luffy se adaptando ao Gear 5 e tentando entender como está vivo. Ele percebeu que perdeu a batalha, mas começa a rir falando que isso está muito divertido enquanto libera muito Haki do Rei, muito mais do que foi mostrado no mangá, por exemplo. Após isso, assim como no mangá, os Gorosei conversam sobre a Hito Hito no Mi Modelo Nika, explicando que ela teria vontade própria por ser uma Zoan e que seu corpo tem as propriedades da borracha e ele luta com a imaginação, que seria basicamente o poder que permite a ele deixar tudo engraçado. Nesse episódio, vocês verão como o Luffy está alterando a física muito mais do que no mangá, fazendo todo tipo de coisas, e eu acho que isso pode ser uma Toon Force por um motivo. De fato, o Luffy tem realidade subjetiva, o poder de tornar a imaginação em realidade, como já usou diversas vezes, mas a questão é que esse poder só afeta coisas que o Luffy toca, ou seja, transformar tudo em borracha, andar no ar, criar óculos e outros poderes ofensivos fazem parte da realidade subjetiva do Luffy, e ele é capaz de materializar o que está imaginando, e por isso ele consegue até mesmo ir contra o Despertar Zoan, sendo que o Despertar Zoan não permite afetar os arredores, apenas criar uma nova transformação, e isso inclui Zoans míticas. Essas frutas recebem uma habilidade como de Paramécia, mas não um despertar como de Paramécia. Sendo assim, todas as habilidades ofensivas que o Luffy usar são parte desse poder, pois a Akuma no Mi dele permite afetar tudo que ele toca, mas a questão é que ele também estava afetando os arredores sem tocar, não de forma ofensiva, mas sim de forma engraçada. Os olhos dos personagens saltando, o Kaido ficando todo queimado no estilo desenho animado, coisas com que ele não fez contato físico. Isso não deveria ser possível com a sua habilidade de tornar a imaginação em realidade, já que essa habilidade só afeta as coisas que ele toca. Sendo assim, o que eu quero dizer é que o Luffy tem uma Toon Force, não uma Toon Force ofensiva como de desenhos animados, que permite reviver, quebrar a quarta parede e coisas do tipo, mas sim uma Toon Force que permite tornar tudo engraçado ao redor, alterando a física como o único propósito de deixar tudo em um estilo de desenho animado, ou seja, não é um poder que seria usado em combate. Sendo assim, isso também justificaria sobre os Gorosei falando que ele luta com a imaginação, o que seria parte da realidade subjetiva, enquanto faz as pessoas rirem, ou seja, esse poder de fazer as pessoas rirem não está ligado com o da sua imaginação, e é por isso que esse é considerado o poder mais ridículo do mundo, e isso é coerente com uma entrevista onde o próprio Oda afirmou que se inspirou em Tom e Jerry. Quando desperta, o Luffy percebe que pode fazer basicamente tudo enquanto começa a pular de um lado para o outro, tornando todo o chão emborrachado e também falando que pode lutar mais um pouco. E essa fala é interessante, pois mostra que ele não está 100% recuperado. Ele morreu por golpe do Kaido e foi revivido pelo Gear 5, recebendo energia para lutar um pouco, não para ficar totalmente recuperado, sendo que isso é algo que será reforçado nos próximos capítulos e episódios. Sendo assim, o Luffy declara que esse é o seu ponto mais alto, deixando claro que o Gear 5 é de fato superior a todos os seus Gears anteriores. Muita gente acredita que os ataques padrão do Gear 5 são mais fracos do que os ataques mais fortes do Gear 4. Por exemplo, essa sequência de socos sendo inferior ao King Kong Gun, e que só o Bajirang Gun seria mais forte do que os ataques anteriores. Mas isso é engano, já que o Luffy, após despertar, sem criar nenhuma técnica, já percebe que esse é o seu auge, e podemos ver como mesmo golpes simples são extremamente superiores e causam dano real no Kaido, conseguindo derrubar ele diversas vezes. Ou seja, o aumento de atributos físicos que o Gear 5 concede é absurdo por si só, mesmo sem usar sua vasta quantidade de habilidades. O anime deu um grande destaque ao controle do Haki do Rei do Luffy nesse Gear, sendo que ele nunca fez algo parecido com o Haki do Rei antes, mas agora ele estava simplesmente liberando grandes quantidades de Haki para dentro de Onigashima, abrindo os céus, derrubando os subordinados do Kaido e fazendo até mesmo ele ter uma expressão de surpresa. Vários ataques que não apareceram no mangá apareceram no anime, e eu digo que isso não é só uma adaptação da Toei. Todos os movimentos realizados pelo Luffy no anime são meio que uma adaptação direta dos esboços do Oda dos databooks. Mesmo esse golpe é semelhante a esse esboço. Nem tudo pode ser encontrado no databook, mas podemos dizer que eles estão adaptando mais os esboços do Oda. Provavelmente, eles tiveram acesso a outros esboços ainda, e por isso, podemos considerar que os feitos do Gear 5 no anime são válidos ao mangá, mesmo que a maioria dos feitos passados não seja, já que o anime se difere muito. Quando Luffy começa a bater no Kaido de um lado para o outro,
é dado mais ênfase na capacidade de deixar tudo engraçado, o que eu já estava esperando e torcendo para ser bem adaptado. No databook, já falava como Luffy estava criando efeitos sonoros nos ataques. Não é simplesmente efeito do anime, isso existe e o próprio Kaido ficou surpreso ao ver como parecia um conto de fadas. E realmente, colocaram muitos sons engraçados durante a luta, e ainda tem gente que acredita que o seu poder é de borracha. Os rostos que o Kaido fez enquanto recebeu os ataques também é incrível. No mangá só foi mostrado ele dessa forma após o ataque, recebendo estrelas e coisas do tipo. Mas isso foi uma questão de falta de espaço para criar outras coisas, e isso ficou pelos esboços que não foram desenhados, mas a Toei conseguiu tornar isso em realidade. Sem dúvidas, a melhor adaptação, na minha opinião, é a do Luffy refletindo Bottle Breath, que já inicia bem com a cena do Luffy com os olhos saltando, que no mangá parecia bem mais simples. Mas no anime, ele dispara os próprios olhos e ainda puxa eles de volta com tanta força que afunda na cara dele, fazendo uma cena parecida com a do Máscara, e ele ainda interagiu com os próprios olhos saltados, ajudando a reforçar que isso não é simplesmente os efeitos do anime, e sim que os próprios personagens estão vendo isso tudo. É absurda a sequência de movimentos do Luffy tentando puxar o chão, sendo que ele é totalmente distorcido virando uma forma totalmente abstrata em cada frame. E a forma como o Bottle Breath interage com o chão é absurdamente diferente do mangá, onde simplesmente ele batia, esticava o chão completamente como se fosse um estilingue, enquanto no anime é retratado de maneira ainda mais engraçada, esticando só onde ele estava tocando e ainda colocando diversos efeitos sonoros. Então, devolvendo o Bottle Breath. No mangá, nem é mostrado o que acontecia com o ataque após ser refletido, só mostra que ele explodiu, mas deixa bem vago se ele realmente consegue controlar bem o ataque e tal, enquanto no anime é mostrado perfeitamente o ataque sendo disparado contra o Kaido, que nem consegue reagir, deixando ele todo queimado. Essa cena no anime prova uma coisa: o Luffy deixou o Bottle Breath mais forte do que o original por dois motivos. O primeiro é a velocidade. Após ser refletido, ele se tornou rápido o suficiente para não permitir ao Kaido reagir ao ataque, sendo que o Bottle Breath não era tão rápido assim e o próprio Luffy teve tempo de dançar, se debater e ainda puxar o chão antes de chegar nele. Outra coisa é a explosão absurda que isso causou. Foi mostrada a visão lá de Wano, e a simples explosão do Bottle Breath foi tão grande quanto a ilha inteira de Onigashima, sendo que quando Kaido usava esse golpe, durante a luta contra o Luffy e contra os outros, nunca chegou a causar uma destruição minimamente próxima dessa. Quando o Bottle Breath foi disparado, inclusive, é possível reparar em estrelas ao redor dele, o que possivelmente fazem parte do motivo dele se tornar muito mais forte, e não foi simplesmente refletido e sim modificado. O Kaido, novamente afetado pelo estilo de desenho animado, sendo mostrado queimado e quase derrotado, sendo que logo em seguida ele volta e mostra que nem sofreu tantos danos assim, reforçando que ele tem uma Tom Force que não afeta fisicamente, porém torna tudo engraçado. Na prévia do próximo episódio tem ainda mais coisas interessantes, como esse quadro do Luffy novamente esticando o ambiente para criar algum ataque, e essa cena simplesmente não existe no mangá. Então, é até difícil saber o que esperar, mas sabemos que os poderes do Luffy serão aproveitados ainda melhor durante o anime. Esse ataque gerado pelo ambiente esticado parece também ser canon pelo seguinte: após ele ser ricocheteado, ele se aproxima do Kaido e utiliza um golpe novamente que é extremamente parecido com o esboço do Oda. Ou seja, podemos dizer que esse ataque foi uma adaptação direta dos esboços também. É como se fossem cenas extras que o próprio Oda planejou, mas não conseguiu colocar no mangá. A outra cena mostrada realmente existe no mangá, e que é após o Luffy ser golpeado pelo Kaido, sendo jogado para longe e usando impulso para voltar e golpear o Kaido. Basicamente, todos os movimentos mais importantes da luta inteira estarão no próximo episódio, e já foi dito por alguns animadores que ele seria o melhor, superior até mesmo ao último, então só temos coisas boas a esperar agora.